Alô, macramigos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou a Liz, mentora de macramê, e te ensino tudo do absoluto zero aqui nesse canal. E eu não tô querendo acreditar que você tá aí perdendo tempo e ainda não se inscreveu. Então, ó, já clica no botãozinho aqui embaixo para poder se inscrever e fica de olho porque tem vídeo novo toda semana, beleza? E como eu sei que se você deixar para depois vai acabar esquecendo, já vai deixando aquele like que é de graça, não leva nem 3 segundos do seu tempo, me incentiva a continuar trazendo videoaulas como essa aqui para você e também ajuda esse conteúdo a chegar até mais pessoas que precisam dele, combinado? Então agora sim, prepara suas linhas e vem comigo! Vamos começar pegando um anzol para brincos e o primeiro fio com 80 centímetros de comprimento. Vamos passar esse fio por dentro da argolinha do anzol para brincos e vamos juntar as duas pontas desse fio para encontrar o meio dele. Prende o anzol para brincos na pinça e vamos separar esses fios aqui, um para a esquerda e um para a direita, com cuidado para ele não escorregar e sair do meio que está marcado ali certinho. Pega mais um fio com 80 centímetros de comprimento, junta as pontas e encontra o meio dele. E aqui onde marcou o meio, nós vamos passar por baixo do fio que ficou do lado esquerdo, com cuidado para o fio base não sair do centro. E esse novo fio, o lado direito, nós vamos trazer a pontinha dele por cima do fio base, traz ele para trás, para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio e repete o processo mais uma vez. Traz a pontinha do lado direito desse novo fio por cima do fio base, traz ela para trás, para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. E na hora de trazer esse novo fio mais para cima, vamos conferir se os dois fios base continuam no meio certinho ali, para a gente posicionar esse novo fio no meio certinho. Pega o lado direito desse novo fio que nós adicionamos, traz ele por baixo do fio base do lado direito e vamos fazer o festonê com ele uma vez para o lado direito. E se você ainda não sabe como fazer o festonê porque ainda não acompanha o canal, eu já ensinei o passo a passo dele por aqui, eu vou deixar o link para você na descrição desse vídeo. Para a próxima etapa, separa novamente um fio base para cada lado, pega mais um fio com 80 centímetros de comprimento, junta as pontas para poder encontrar o meio dele. Aqui onde marcou o meio desse novo fio, nós vamos trazer por baixo do fio base do lado esquerdo. O lado direito desse novo fio, nós vamos trazer a pontinha dele por cima do fio base, traz para trás, para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio e repete o processo, traz a pontinha dele por cima do fio base, para trás, para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. Empurra esse novo fio para ficar juntinho com aquele primeiro que nós adicionamos. O lado direito desse novo fio nós vamos trazer por baixo do fio base do lado direito e vamos fazer o festonê com ele uma vez para o lado direito. Separa novamente um fio guia para cada lado. Pega mais um fio com 80 centímetros de comprimento, junta as pontas e encontra o meio dele. Aqui onde marcou o meio desse fio, nós vamos trazer por baixo do fio base do lado esquerdo. Traz a pontinha desse novo fio do lado direito por cima do fio base, passa para trás, para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. E mais uma vez traz a pontinha desse fio por cima do fio base, passa para trás, para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. O lado direito desse novo fio nós vamos trazer por baixo do fio base do lado direito e faz o festonê com ele uma vez para o lado direito. Separa novamente um fio guia para cada lado e continua repetindo exatamente os mesmos passos que foram feitos até agora, até terminar de adicionar todos os novos fios nos dois fios base.
Depois de adicionar todos os fios, separa novamente um fio base para cada lado para a gente ter um total de 6 fios do lado esquerdo e 6 fios do lado direito. E vamos começar trabalhando com 6 fios aqui do lado esquerdo, então vou prender na pinça os 6 fios do lado direito para a gente não se confundir. Vamos começar pegando o primeiro fio do lado esquerdo, ele vai vir por cima de todos os fios seguintes e a gente vai fazer uma fileira de nó festonê. Então pega o fio seguinte por baixo dele e vamos fazer o festonê uma vez para o lado esquerdo. Deixa o fio da esquerda, continua com o fio da direita, pega o fio seguinte por baixo dele e mais uma vez vamos fazer o festonê uma vez para o lado esquerdo. Deixa o fio da esquerda, continua com o fio da direita, pega novamente o fio seguinte por baixo dele e mais uma vez vamos fazer o festonê uma vez para o lado esquerdo. Deixa o fio da esquerda, continua com o fio da direita, pega o fio seguinte por baixo dele e mais uma vez faz o festonê em direção ao lado esquerdo. Para finalizar essa fileira, deixa o fio da esquerda, continua com o fio da direita, pega o último fio por baixo dele e mais uma vez faz o festonê em direção ao lado esquerdo. Depois de finalizar a fileira, vamos voltar e pegar novamente o primeiro fio do lado esquerdo, ele vai vir por cima de todos os outros fios e vamos fazer mais uma fileira de nó festonê. Então pega o fio seguinte por baixo dele e faz o festonê uma vez para o lado esquerdo. Deixa o fio da esquerda, continua com o fio da direita, pega o fio seguinte por baixo dele e mais uma vez faz o festonê em direção ao lado esquerdo. Deixa o fio da esquerda, continua com o fio da direita, pega o fio seguinte por baixo dele e faz o festonê em direção ao lado esquerdo. Deixa o fio da esquerda, continua com o fio da direita, pega o fio seguinte por baixo dele e mais uma vez faz o festonê em direção ao lado esquerdo. Para finalizar a fileira, deixa o fio da esquerda, continua com o fio da direita, pega o último fio por baixo dele e mais uma vez faz o festonê em direção ao lado esquerdo. Depois de finalizar a fileira, volta novamente lá no início, pega o primeiro fio do lado esquerdo, traz ele por cima de todos os fios seguintes e mais uma vez vamos fazer outra fileira de nó festonê. Então pega o fio seguinte por baixo dele e faz o festonê uma vez para o lado esquerdo. Deixa o fio da esquerda, continua com o fio da direita, pega o fio seguinte por baixo dele e faz o festonê uma vez para o lado esquerdo. Deixa o fio da esquerda, continua com o fio da direita, pega o fio seguinte por baixo dele e faz mais uma vez o festonê em direção ao lado esquerdo. Novamente, deixa o fio da esquerda, continua com o fio da direita, pega o fio seguinte por baixo dele e faz o festonê uma vez para o lado esquerdo. E para finalizar a fileira, deixa o fio da esquerda, continua com o fio da direita, pega o último fio por baixo dele e faz mais uma vez o festonê em direção ao lado esquerdo. Finalizada mais uma fileira, volta lá no início, pega novamente o primeiro fio do lado esquerdo, traz ele por cima de todos os fios seguintes e mais uma vez vamos fazer uma fileira de nó festonê. E continua repetindo exatamente os mesmos passos até o seu trançado completar aproximadamente 8 centímetros de comprimento.
Quando seu trançado já tiver completado aproximadamente 8 centímetros de comprimento, vamos repetir os mesmos passos com os 6 fios que ficaram do lado direito. Só que agora nós vamos iniciar do lado direito. Então, pega o primeiro fio do lado direito, ele vai vir por cima de todos os outros, pega o fio seguinte por baixo dele e faz o festoneio uma vez em direção ao lado direito. Deixa o fio da direita, continua com o fio da esquerda, pega o fio seguinte por baixo dele e mais uma vez faz o festoneio em direção ao lado direito. Deixa o fio da direita, continua com o fio da esquerda, pega o fio seguinte por baixo dele e novamente faz o festoneio uma vez em direção ao lado direito. Deixa o fio da direita, continua com o fio da esquerda, pega o fio seguinte por baixo dele e faz o festoneio uma vez para o lado direito. Para finalizar a fileira, deixa o fio da direita, continua com o fio da esquerda, pega o fio seguinte por baixo dele e mais uma vez faz o festoneio em direção ao lado direito. Finalizada a primeira fileira, volta lá no início, pega o primeiro fio do lado direito, ele vai vir por cima de todos os outros fios e vamos fazer mais uma fileira de 9 festoneio. Então, pega o fio seguinte por baixo dele e faz o festoneio uma vez em direção ao lado direito. Deixa o fio da direita, continua com o fio da esquerda, pega o fio seguinte por baixo dele e faz o festoneio uma vez para o lado direito. Deixa o fio da direita, continua com o fio da esquerda, pega o fio seguinte por baixo dele e mais uma vez faz o festoneio em direção ao lado direito. Novamente, deixa o fio da direita, continua com o fio da esquerda, pega o fio seguinte por baixo dele e mais uma vez faz o festoneio para o lado direito. Para finalizar a fileira, deixa o fio da direita, continua com o fio da esquerda, pega o fio seguinte por baixo dele e faz mais uma vez o festoneio em direção ao lado direito. Finalizada a fileira, vamos novamente voltar lá no início, pegar o primeiro fio do lado direito, ele vai vir por cima de todos os outros fios e vamos fazer mais uma fileira de 9 festoneio. Então, pega o fio seguinte por baixo dele, faz o festoneio uma vez em direção ao lado direito. Deixa o fio da direita, continua com o fio da esquerda, pega o fio seguinte por baixo dele e faz mais uma vez o festoneio em direção ao lado direito. Deixa o fio da direita, continua com o fio da esquerda, pega o fio seguinte por baixo dele e faz mais uma vez o festoneio em direção ao lado direito. Deixa o fio da direita, continua com o fio da esquerda, pega o fio seguinte por baixo dele e faz o festoneio uma vez para o lado direito. E para finalizar a fileira, deixa o fio da direita, continua com o fio da esquerda, pega o último fio por baixo dele e faz mais uma vez o festoneio em direção ao lado direito. Finalizada a fileira, vamos novamente voltar lá no início, pegar o primeiro fio do lado direito, ele vai vir por cima de todos os outros fios e vamos fazer mais uma fileira de 9 festoneio. E continuar repetindo exatamente o mesmo processo até o seu trançado completar aproximadamente 8 centímetros de comprimento.
Quando seu trançado já estiver com 8 centímetros de comprimento, você pode conferir se os dois lados estão iguais de duas maneiras, ou contando a quantidade de fileiras que cada um deles tem, mas dessa forma você vai demorar mais, ou você pode simplesmente dobrar esse trançado bem no meio certinho e ver se os dois lados ficaram do mesmo tamanho. Para fechar esse desenho, vamos novamente prender a parte do trançado com um anzol de brincos na pinça. E aqui vamos juntar as duas pontas na parte de baixo, girando esse trançado ao contrário para que a parte de trás fique na parte da frente. Agora você precisa prestar atenção para pegar os fios na ordem certinha e juntar um fio que está paralelo ao outro. Então vamos começar pegando o primeiro fio de cada um dos lados e vamos fazer o festonê com esses dois fios. Depois de juntar o primeiro fio de cada um dos lados, vamos pegar o fio seguinte, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e novamente vamos fazer o festonê com esses dois fios. Finalizado o festonê, pega o fio seguinte do lado esquerdo e o fio seguinte do lado direito e vamos juntar esses dois fios fazendo mais uma vez o nó festonê com esses dois fios. Finalizado o festonê, vamos pegar novamente o fio seguinte do lado esquerdo e o fio seguinte do lado direito e vamos fazer o festonê com esses dois fios. Depois de finalizar mais um festonê, pega o fio seguinte do lado esquerdo e o fio seguinte do lado direito e faz o festonê com esses dois fios também. Para finalizar, vamos pegar o último fio que sobrou do lado esquerdo e o último fio que sobrou do lado direito e fazer o festonê com esses dois fios também. Para fazer o acabamento, vamos cortar e queimar todos esses fios aqui. Para a próxima etapa, vamos fazer o detalhe aqui no meio do nosso brinco. Para isso, vamos utilizar mais um fio com aproximadamente 40 centímetros de comprimento e uma agulha para poder passar esse fio por dentro do trançado. Então aqui nós vamos passar a agulha por dentro do trançado ali na mesma direção em que está o anzol do nosso brinco. Feito isso, vamos juntar as duas pontas desse fio para poder encontrar o meio dele. E vamos fazer o festonê uma vez com esses dois fios para ele poder ficar bem firme ali no lugar.
E aqui você tem algumas opções. Eu vou adicionar um búzios para dar um detalhe a mais, mas caso você não queira ou não tenha um búzio para adicionar, pode fazer tudo de miçanga também e adicionar ela do início ao fim. E aqui vamos começar fazendo a técnica de enrolar os fios que eu já ensinei aqui no canal, que consiste basicamente na gente enrolar os fios para o lado em que eles se enroscam mais e traz o fio da esquerda por cima do fio da direita e continua enrolando esses fios, e volta a trazer o fio da esquerda por cima do fio da direita. E aqui para o búzio ficar bem no meio certinho, eu enrolei bem pouquinho mesmo. E aqui onde já tá suficiente para eu colocar o meu búzios, eu vou fazer um nozinho simples, só para esse trançado não se desfazer na hora de agregar o búzios ali no meio. E aqui um dos fios nós vamos passar da parte da frente para a parte de trás do búzios. E o outro fio a gente vai passar da parte de trás para a parte da frente do búzios. Empurra esse búzios em direção ao nozinho que a gente fez para ele ficar bem centralizado ali no nosso brinco. E vamos fazer mais uma vez um nozinho simples aqui na parte de baixo, para esse búzios ficar bem firme ali no lugar. E para finalizar esse detalhe, vamos novamente fazer a técnica de enrolar os fios aqui na parte de baixo. Quando já estiverem um tamanho suficiente para você encaixar esse detalhe ali na parte de baixo, nós vamos novamente pegar a agulha. E aqui você pode fazer um nozinho para esse trançado não se desfazer, ou pode fazer como eu, escolher o jeito mais complicado e segurar esse trançado enquanto passa a agulha ali na parte de baixo. E eu decidi não fazer outro nozinho aqui para não ficar diferente ali da parte de cima, porque só tem nozinho no início e no final do búzios. Mas aí você faz da forma que ficar melhor para você, tá? Então vamos pegar um desses fios, passar por dentro da agulha. E aqui vamos passar a agulha com o nosso fio por dentro do trançado ali na parte de baixo, seguindo a mesma direção do anzol do nosso brinco. E se você tiver optado para fazer como eu, sem o nozinho na parte de baixo, você precisa segurar o seu trançado enquanto passa a agulha ali na parte de baixo, para que os seus fios não se desenrolem na parte de baixo do detalhe. Feito isso, vamos trazer os dois fios para a parte de trás do nosso brinco. Para finalizar, vamos fazer o festonê com esses dois fios aqui na parte de trás, para o detalhe no meio do seu brinco não se desfazer. Para fazer o acabamento, vamos cortar e queimar esses dois fios. Agora repete todos os passos que foram feitos até aqui e mais o anzol para brincos para completar o seu par. E tá pronto mais um lindo par de brincos em macramê. Você gostou? Me conta aqui nos comentários. Se esse vídeo foi útil pra você, deixa o seu like e já me conta aqui nos comentários o que mais você gostaria de aprender aqui no canal. Então, eu tô te esperando na próxima videoaula. Beijinho, beijinho e até lá!